A número regimental, declara aberta a 8ª reunião ordinária da Comissão de Participação Popular da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seus registros biométricos no terminal. Aí. Você ia me xingar, né, irmão? Nosso prefeito PT veio. Aí. Alvinópolis. Lindor. Nosso presidente PT, o Hélio. Aí. Alegria de vocês estarem aqui também. Que bom. Alvinópolis é o... Vamos para você aqui. É o menino lá de Alvinópolis. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Dr. Jean Freire. Requerimento de número 11.122, de 2024. O deputado que subscreve requer que sejam encaminhadas à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais as notas taquigráficas da 19ª reunião extraordinária dessa comissão, que ter por finalidade debater, a pedido do grupo, o Povo Pede Asfalto de São Francisco de Sales a Campina Verde e da Frente Parlamentar pela Melhoria das Estradas, a possibilidade de transferir o controle, a administração, a manutenção e a conservação da Estrada Municipal 070, que liga os municípios de Campina Verde a São Francisco de Sales, trecho com 54 quilômetros, para o Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG, para que seja anexado ao projeto de lei número 2573, de 2024. Requerimento do deputado Leleco Pimentel. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à ONU Habitat do Brasil, ao juízo responsável pela ação de reintegração de posse movida contra os indígenas, ao Ministério dos Povos Indígenas, à FUNAI, à Secretaria de Saúde Indígena, à Aliança Energia, aos Ministérios Público Federal e Estadual, à Defensoria Pública Federal e Estadual, ao Conselho Indigenista Missionário, à Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, aos membros dos atingidos por barragem, à Comissão Pastoral da Terra, à Comissão Externa destinada a fiscalizar os rompimentos de barragens, em especial a acompanhar a repactuação do Acordo de Mariana e a reparação do crime de Brumadinho. A Advocacia Geral da União, a CIP Rio Doce, a Prefeitura de Itueta, a Prefeitura de Resplendor, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, a Fundação Renova, a Vale S.A., a Samarco Mineração, o relatório de visita dessa Comissão de Participação Popular, em 11/11/2024, à Comissão do Povo Puri, no município de Itueta. Assim, nesse requerimento, deputado Leleco Pimentel. Só eu? Sim, só tem resto. Ele está assustado. Tem dois requerimentos aqui, mas que dá reunião do PPAG. Vai perguntar. Não, mas porque foi no PPAG, senão Ah? Não é agora, não? Sim. Rural. Consubstancia. Tá. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, com a palavra, deputado Ricardo Campos. Obrigado, nobre presidente, deputado Marquinhos Lemos. Quero aqui cumprimentar o presidente pelo belo trabalho nessa comissão. Saudar também o deputado Leleco Pimentel pela grande parceria e luta nessa comissão da participação popular a favor do povo. Quero aqui apresentar verbalmente dois requerimentos oriundos da nossa audiência pública, da concretude do trabalho do PPAG na última terça-feira. Mas antes, queria cumprimentar aqui, agradecer a presença dessa grande amiga, essa companheira Cida Rosário,
nossa grande liderança no Noroeste, do PT de Arinos, mas também de Urucuia, né, Cida? Saudar também aqui, agradecer a presença, a vereadora Custódia, nossa grande companheira de Indaiabira, e que nos honra com a presença e com as pautas do dia a dia do nosso povo. E, por fim, todo o pessoal aqui de Alvinópolis, nosso prefeito e vice-eleito, nossos dirigentes, dizer da alegria de tê-los aqui. Essa é a comissão que pauta tudo o Estado. Então, sejam bem-vindos e pode ter certeza que as demandas do dia a dia vocês vão poder trazer aqui também. Eu quero aqui, presidente, dar encaminhamento ao pedido de 2 requerimentos, né, tirados da audiência pública do PPAG na última terça-feira. Primeiro, um requerimento, né, a pedido da presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, onde ela denunciou o descaso do governo de Minas Gerais, também com servidores da saúde, e que o Estado está promovendo a terceirização na saúde, em toda a rede estadual de saúde, de forma arbitrária, fugindo os princípios legais, né, da questão de concurso público, e mais ainda sem notificar a Assembleia Legislativa. Então, esse primeiro requerimento é um pedido de providências, né, junto à Secretaria Estadual de Saúde, junto ao governo de Minas Gerais, junto ao Ministério Público de Minas Gerais, para que o Estado informe quais os contratos existentes hoje de terceirização em todas as áreas da saúde no Estado, desde do agente comunitário de saúde, do segurança, do vigilante, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, até os médicos. É importante, deputado Marquinhos, a Assembleia Legislativa ter conhecimento de quantos contratos terceirizados nós temos no Estado hoje, onde o Estado deveria era prover concurso, poderia era prover a qualificação dos servidores. Então, esse é o primeiro requerimento que eu queria trazer aqui para esta mesa. E o segundo requerimento, também trazido, né, pelo representante do ELO, né, da instituição social ELO, que presta um serviço socioassistencial no Estado com a população carcerária e outras, é sobre como é que está se dando os mais de 11 milhões de reais de recursos por ano, né, do orçamento da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria de Segurança Pública, com os convênios com as comunidades terapêuticas. Então, nós queremos saber, né, um requerimento destinado ao secretário estadual de Saúde, ao secretário estadual de Segurança Pública e Justiça e ao governador, onde nós queremos informações, né, e providências com relação a quais são os convênios realizados atualmente pelo governo do Estado, quais são as comunidades terapêuticas que estão sendo beneficiadas e quais as quantidades de usuários e beneficiados desses recursos estão sendo atendidos. Por quê, deputado Leleco? Parece que é um recurso que é destinado para um determinado ou uma determinada parlamentar. As comunidades terapêuticas, as entidades, são vinculadas a alguns mandatos, aqui nessa casa, ligados ao governo, e nós temos casos, por exemplo, como entidade terapêutica lá no município de Berizal, que poderia atender a população, né, da região de Berizal, Indaiabira, São João do Paraíso, Taiobeiras, que não recebe recursos. E aí o Estado está priorizando aliados políticos nessa casa, em função dos seus votos contra o povo, em detrimento de uma política pública séria que precisa ter. Então, são os 2 requerimentos que eu queria trazer aqui, e após queria pedir licença para fazer uma leitura de uma correspondência sobre o Luz para Todos, encaminhada por essa comissão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Em votação, os requerimentos. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Queremos aqui agradecer e registrar mais uma vez aqui, né, a presença nessa nossa audiência do prefeito eleito, né, de Alvinópolis, companheiro do PT, senhor Lindouro, vice-prefeito Claudinho, e o presidente do PT, né, o Wellington, né, e as nossas companheiras aqui, as vereadoras, de Indaiabira. De Indaiabira, né, que o Ricardo já mencionou. É um prazer poder recebê-los aqui.
Sobre a mesa, o relatório de visita a Itueta, realizado no dia 11/11/2024. Designo o relator, o deputado Leleco Pimentel, e indago ao relator, deputado Leleco Pimentel, se está em condições de proceder à sua leitura. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel e a presidência, nos termos do artigo 297-B. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel para a leitura do relatório. Antecipo na abertura já de leitura desse relatório o agradecimento ao empenho do presidente Marquinhos, do nosso companheiro Ricardo Campos. Esta é uma comissão de participação popular que, por acaso, 4 deputados do PT, das 5 composições, tornam aqui o trabalho não só de responsabilidade, mas de sair desta atitude ensimesmada, né, de ficar parado e de irmos também às comunidades. Mas eu quero antecipar o agradecimento aqui à equipe da Assembleia, no nome do servidor Gustavo, nosso gabinete também, da Márcia, onde, e por todos, estivemos desde o final de semana e na segunda-feira, no município de Itueta, às margens do Rio Doce, e aqui a alegria de acolher também as nossas vereadoras em Indaiabira e um dos prefeitos, né, com a grande responsabilidade do cuidado com a Casa Comum, junto com o vice, Lindouro e Claudinho, junto aqui com o Wellington, porque nós estamos falando do Médio Piracicaba, que é também o afluente, não é, do nosso Rio Doce. E em momento de repactuação, em momento em que os crimes também vão aí apontando caminhos numa repactuação, a triste notícia de acordarmos hoje, a triste notícia com este engavetamento da Justiça em relação a Vale, BHP e a Samarco. Não encontraram nexo destas empresas com os crimes. Hoje, a gente acorda com essa notícia que é, no mínimo, uma afronta à inteligência de qualquer ser humano. Então, parabéns ao presidente Lula, que assinou esta repactuação, o ex-vereador Adriano também, que nos acompanha. Se Lula não assina, esses canalhas que queriam a prescrição do crime, porque com 10 anos prescreve. O deputado doutor Jean já havia citado Vossa Excelência aqui, que bom. Estamos aqui também para ler e aprovar o relatório da visita ao povo puri. E eu tenho certeza que as lentes, as câmeras, o cuidado, o coração de cada um aqui viu de que povo nós estamos falando, jovens, adultos, até pessoa com deficiência. Os puri resolveram chamar para si o que já lhes era dado para cuidar pelo Criador. Eu vou ser breve. Só um minuto. A custódia. É vereadora, vamos registrar, tá? Para ficar bem claro, que é nossa Urucuia. vereadora custódia lá de Indaiabira, e a Cida Rosária, que é uma liderança nossa lá de Urucuia. Está vendo? O Ricardo não escreveu, a gente ficou aqui, ó. Agora ele corrigiu. Eu passo a leitura do relatório e, ao dizer que nós produzimos também aqui em conjunto com as convidadas, a EDAS, MAB, CPT, os anexos, que eu não vou ler, vou poupá-los aqui, mas que fica à disposição de todos. Relatório de visita, Comissão de Participação Popular. A gente chama de CPP, mas é uma comissão aqui institucional da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Marquinhos, vice nosso Ricardo Campos, e também como membros titulares, doutor Jean e eu, deputado Leleco Pimentel, relator neste momento. A finalidade foi conhecer as condições em que se encontram as mais de 50 famílias do povo indígena Puri, na aldeia localizada na área retomada, situada
nas proximidades da usina hidrelétrica de Aimorés. O local visitado foi a aldeia do povo indígena Puri, em Itueta. Em atendimento ao requerimento da comissão número 11.098 de 2024, deputado Leleco Pimentel, a Comissão de Participação Popular visitou no dia 11/11/2024, às 9 da manhã, a aldeia do povo indígena Puri, denominado Crim Urutu Puri, que está localizada na área de retomada do território situada nas proximidades da usina hidrelétrica de Aimorés. Participaram da visita deputado estadual Leleco Pimentel, deputado federal Padre João. Também estiveram presentes Edneia Dias Sérgio Amon, cacica do povo indígena Puri, Henrique Lacerda Arruda, coordenador do programa Médio Rio Doce da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, AEDAS, Rubens de Souza, representando Marcelo Erli de Souza, gerente de responsabilidade social e comunicação da Aliança Geração de Energia S.A., Pedro Henrique Barbosa Gonzaga, integrante de coordenação estadual do Movimentos Atingidos por Barragem, em Minas Gerais, e Laísa Maria Silva Dutra, agente da Comissão de Pastoral da Terra, Estado de Minas Gerais, Vale do Rio Doce. A aldeia indígena, por eles denominada Crim Urutu Puri, situada nas proximidades da usina hidrelétrica de Aimorés, na zona rural do município de Itueta, é fruto de uma retomada do território que se iniciou em meados de setembro de 2024, segundo relatório da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social. A ocupação engloba cerca de 160 indígenas Puri na área do consórcio da usina hidrelétrica Eliezer Batista. A comunidade está em alerta com o iminente cumprimento de uma ação de reintegração de posse promovida pela empresa. Assim que a comitiva chegou, a aldeia tornaram-se evidentes as condições precárias dos indígenas. As famílias estão alojadas em barracas insalubres de lona, próximas ao lago do Rio Doce. De acordo com a AEDAS de 23 de 2024, havia uma aldeia, 79 mulheres, 81 homens, 51 crianças e adolescentes, além de 16 idosos, dentre os quais uma pessoa com deficiência cadeirante. Após a chegada dos parlamentares e dos convidados à visita técnica, a cacica da aldeia convocou a comunidade Crim Urutu Puri para se organizar em roda e iniciou uma reza em língua Puri, Tupi. Em seguida, cantaram uma música características da etnia ao som de seus instrumentos culturais. O deputado estadual Leleco Pimentel e Padre João, deputado federal, consequentemente, se apresentaram no local, elucidando que o objetivo da visita era compreender as condições da aldeia. O deputado Leleco Pimentel expressou sua gratidão pela recepção da comunidade e mencionou os convidados presentes, salientando a ausência de Douglas Krenak, da FUNAI, que estava em compromisso em Goiás. Ele apresentou outros participantes, como Henrique Lacerda, da EDAS, Pedro Gonzaga, do MAB, além da Pastoral da Terra. Após os convidados se manifestarem e se sentarem à mesa, em espaço preparado para a reunião, o deputado lembrou as lutas históricas e tentativas de termínios dos povos Puri. Em seguida, Edneia Dias Sérgio Amon, cacica da comunidade Crim Urutu, iniciou sua fala e expressou a gratidão pela visita e pelo presente Comissão de Participação Popular da LMG e reconhecer a situação do seu povo. Edneia manifestou a esperança de que consigam derrubar a liminar de reintegração de posse que ameaça a aldeia. Enfatizou a prioridade no momento que são as crianças e os idosos, salientando a ausência de profissionais de saúde para atender a comunidade. Edneia Amon também ressaltou a necessidade de uma melhor infraestrutura e do acampamento dos órgãos competentes mencionados, que a comunidade já obteve reconhecimento como povo indígena e espera que a ordem emitida em Brasília seja respeitada. Lamentou que, até o momento, as cestas básicas solicitadas, a água potável, os banheiros químicos ainda não tenham sido providenciados. Finalizou expressando o desejo de que as crianças possam permanecer nas escolas e que, no próximo ano, a comunidade tenha um professor indígena na aldeia para resgatar a língua materna. Alguns membros da comunidade pediram a fala. Eudimar manifestou sua visão de que eles são os cuidadores, donos da mata e da terra, e que o terreno em que ocorria a visita é do povo Puri, e sempre será.
Disse que seu povo foi expulso na época da ditadura militar e acrescentou que o indígena puri se misturou muito e aprendeu muito com essa mistura. Falou sobre essa miscigenação e que, segundo ele, envolveu também o estupro de mulheres indígenas puri. Ele exigiu a devida reparação histórica por parte do Estado brasileiro, que produziu um massacre sobre o povo indígena, e alertou que os pedidos que a líder Puaná fez ao Estado não custam quase nada e são direitos garantidos na Constituição de 1988. Andrélica, por sua vez, pediu às instituições que prestem mais atenção ao povo. Mencionou que há pessoas com câncer na comunidade e que não estão recebendo a devida atenção na área da saúde. Destacou a necessidade urgente da assistência médica na comunidade, incluindo a presença de um médico. Logo após, Chico Puri iniciou sua fala afirmando que quem deseja a paz deve estar preparado para a guerra. Ele compartilhou aspectos do seu histórico familiar e destacou características culturais tradicionais. Além disso, Chico elogiou a iniciativa do governo federal de criar um ministério destinado aos povos indígenas. Michele, em seguida, apresentou a sua fala sobre a relação com a agricultura e com as práticas tradicionais indígenas e como se deu sua identificação enquanto puri. Renata solicitou com ênfase na atenção básica à saúde para a aldeia. Ela criticou a falta de assistência à comunidade pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, responsável pela coordenação e execução política nacional e atenção da saúde dos povos indígenas no âmbito do governo federal, e que também dirigiu críticas à AFUNAI, devido à ausência de apoio e assistência aos indígenas da comunidade. Celso, visivelmente emocionado, relatou a perda do Rio Doce. Ele afirmou que sempre viveu da pesca, mas atualmente não consegue mais obter o pescado para a sua subsistência. Mencionou que o problema na perna que lhe dificultou a obtenção do trabalho, além disso, enfatizou a necessidade de uma terra para plantar e discordou das acusações que os descrevem como desmatadores. Esther, na sua intervenção, destacou a necessidade urgente de medicamentos na comunidade, incluindo antidepressivos e remédios para hipertensão e diabetes. Curim Puri, também conhecido como Washington, enfatizou que seu povo sempre esteve neste local e atualmente estão no processo de retomada. Relatou a presença de crianças, idosos, pessoas debilitadas na comunidade, além da dificuldade de acesso à água potável e da ausência de banheiros na aldeia. Mencionou ainda que a comunidade tem realizado suas necessidades fisiológicas em locais inadequados. Marcos, que corroborou com as críticas relativas à ausência da SESAI e à falta de banheiros. Bruno, também, Tupi-Puri, destacou a ausência de estrutura de saneamento e a falta de energia elétrica, ressaltando que essas carências afetam a comunidade, especialmente devido à presença de crianças e idosos. Representando a Comissão Pastoral da Terra, Pedro Gonzaga, antes dele, Henrique Lacerda, em sua fala, relatou que o trabalho da EDAS no território, ele iniciou se apresentando e fez a retrospectiva das atividades da instituição na região desde o início do projeto do Leste de Minas, parte do programa Médio Rio Doce. Henrique frisou a associação promove a auto-organização da comunidade e incentiva, dentro das possibilidades de atuação da assessoria, o reconhecimento e a retomada étnica. Uma das principais preocupações da instituição é o acesso à água, tanto em qualidade quanto em qualidade. Ele chamou a atenção para a limitação da EDAS, que não pode realizar levantamentos de dados primários sobre a qualidade da água. Henrique também ressaltou a dificuldade de acesso à comunidade, à comunicação. Além disso, ele citou dados de uma visita feita pela entidade em setembro e trouxe informações sobre a saúde, assistência social, higiene pessoal, transporte no local, destacando este último como um dificultador do acesso a políticas públicas. Pedro Gonzaga, representante de movimentos atingidos por barragem, relatou que atua na região desde o início do projeto de construção da barragem de Aimorés. Ele mencionou que os povos originários foram duplamente impactados pela construção da barragem e pelo rompimento em Mariana. Pedro ressaltou que, desde o princípio, quem cuida dos territórios são os povos indígenas e expressou
que o acordo teve poucos avanços em relação à reparação histórica e à luta dos povos indígenas vem enfrentado. Representando a Comissão da Pastoral da Terra, Laisa Dutra ressaltou que existe um Fórum Permanente da Bacia do Rio Doce, com a Caritas Diocesana de Governador Valadares e a Regional Minas, e tenta oferecer assistência aos indígenas. Ressaltou que não dispõe de recursos financeiros, mas estão solicitando ajuda que, embora ainda não tenham conseguido, continuam tentando. Isso inclui a luta pelos territórios no qual já estiveram envolvidos antes da retomada. Laisa mencionou os diálogos com o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e que acompanha a região. Enfatizou as conversas feitas com Edneia, Cacica, Poná, Puri, que está sozinha na tarefa de acompanhar a bacia. Afirmou que a Comissão Pastoral da Terra tem criado uma rede de apoio à distância e que tentará estar mais presente na comunidade. O deputado federal Padre João utilizou sua fala para parabenizar a resistência dos puris, destacando que eles são testemunhas de uma parte importante da história. Mencionou que houve tentativas de dizimar os povos indígenas e que algumas pessoas acreditavam que o povo puri havia sido extinto. No entanto, com a retomada surge a possibilidade de unir o povo. Padre João ainda ressaltou que tentaram substituir o povo pelo gado e que o agronegócio foi responsável pela devastação dos rios. Ele enfatizou a importância da união do povo, destacando a orientação que a cacica, na construção dessa união, deverá cumpri-la. Cada puri isolado é como uma varinha que se quebra, mas quando juntos, não vai ser qualquer empresa que vai nos dobrar, disse o parlamentar. Padre João também lamentou a ausência da FUNAI e o sucateamento da instituição no último governo, mas pontuou que isso não justificava a falta da Fundação à visita. Ele sugeriu o encaminhamento pessoal à presidenta da FUNAI, afirmando que a entidade deve proteger o povo indígena e mencionou a luta contra o marco temporal. O deputado Leleco Pimentel destacou a importância de atuar contra a liminar, que solicita a reintegração de posse da área da aldeia, e informou ainda que estão buscando uma agenda para suspender essa liminar. O deputado mencionou que este relatório será composto com uma relatoria comunitária da Associação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da AEDAS, da Associação Puri, do Movimento dos Atingidos por Barragem Pastoral da Terra. O segundo ponto a ser abordado, conforme parlamentar, são as graves violações de direitos humanos dos membros da aldeia, que serão objeto de requerimento pela Comissão de Participação Popular. Ao final, foram realizados novos rituais de dança indígena, culminando com o almoço. Olha, nós tivemos ali peixes num forno de chão, junto com milho, com a mandioca. Eu tenho certeza que dali saíram todos alimentados, embora todos saibam que eles ali estão desassistidos, puderam colocar em comunhão todo o alimento que tinham. Inclusive, os servidores desta casa puderam também ali compartilhar com os presentes. Ao final da visita, além desses rituais, a gente pede aqui, então, concluindo. Após as observações e constatações realizadas durante a visita, ficou evidente que as condições de saúde e de bem-estar das pessoas na retomada são alarmantes. Há idosos, pessoas com deficiências, bebês e pessoas doentes, em situação extremamente vulnerável. Faltam medicamentos, água potável, energia elétrica, comunicação e banheiro no local. Muitas pessoas estão dormindo diretamente sob colchões no chão, de terra. Não há proteção adequada para chuvas frequentes nesse período. A comunidade tem recebido algumas doações de alimentos e água mineral, mas o grosso da hidratação das pessoas é feito em um córrego que não passou por exame de potabilidade. Essa situação crítica demanda atenção urgente para garantir condições mínimas de dignidade e direitos humanos para os indígenas. O fornecimento de assistência jurídica, medicamentos, assistência médica, acesso à educação pelas crianças, alimentos, roupas, eletricidade, entre outras políticas públicas, são encaminhamentos urgentes a serem feitos. O deputado Leleco Pimentel destacou que o relatório será encaminhado à ONU, ao juízo responsável pela ação de reintegração de posse movida contra os indígenas, ao Ministério dos Povos Indígenas, à FUNAI,
a Secretaria de Saúde Indígena, a Aliança Energia, os Ministérios Públicos Federal e Estadual, as Defensorias Públicas Federal e Estadual, ao Conselho Indigenista Missionário, a EDAS, ao MAB, a Comissão Pastoral da Terra, a Comissão Externa destinada à fiscalização de rompimentos de barragem, em especial acompanhar a repactuação do Acordo de Mariana e a reparação do crime de Brumadinho, a Advocacia Geral da União, a CIP Rio Doce, as prefeituras de Itueta e Resplendor, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, a Fundação Renova, a Vale S.A., a Samarco Mineração. Anexos a este relatório estão documentos produzidos pela EDAS e pela associação que apresenta a aldeia. É este o nosso relato e nossas recomendações, que eu não tenho dúvida serão assinados pelo coração e pela sensibilidade dos nossos pares da Comissão de Participação Popular, a quem eu agradeço, junto com os presentes, o acompanhamento desta relatoria. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leleco. A presidência, nos termos do artigo 297-B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua subscrição. Passo a presidência para o nosso vice-presidente, deputado Ricardo Campos. Vamos tirar uma foto juntos com o relatório. Você quer tirar antes? Vamos? Só para a gente registrar a foto da aprovação. Não, então. Tá. Só aqui para a gente registrar a aprovação. Gratidão, viu? Vem aqui com a gente, por favor. A sua caneta, não vou levar. Esse relatório já está nas mãos da ministra Sônia Guajajara, da FUNAI e da ONU, que está presente em Ouro Preto nesse momento. Obrigado, deputado Marquinhos Lemos. Quero aqui dizer aos nobres colegas, deputados dessa comissão, da alegria de podermos pautar aquilo que muitas vezes o cidadão acredita que não irá para frente, mas que através do deputado Dr. Jean, do deputado Leleco Pimentel, do deputado Marquinhos Lemos e do deputado Ricardo Campos, são trazidas as pautas aqui na Comissão de Participação Popular e elas têm tido respaldo para corresponder à sociedade que nós precisamos. Antes de passar a palavra para o deputado Dr. Jean, eu queria aqui trazer duas correspondências que são, para nós, um marco do trabalho da Comissão de Participação Popular, desses colegas deputados, com a retomada do programa Luz para Todos, em Minas Gerais, principalmente. Quero dizer, deputado Leleco, deputado Dr. Jean, que a audiência pública que essa comissão promoveu, em 27 de maio deste ano, ela trouxe uma grande vitória. Trouxe a condição da CEMIG ser obrigada a aceitar que ela mentiu o tempo todo no ofício que ela encaminhou ao Ministério da Minas e Energia em 23 de dezembro de 2023, falando que a energia estava universalizada em Minas Gerais. Tira. Após as mobilizações dos nossos mandatos, após a audiência pública e várias conversas, com o Ministério de Minas e Energia, com a Agência Nacional de Energia e também com a Embepar, nós chegamos a essa grande conquista do convencimento e de mostrar para a CEMIG da obrigação dela de fazer. E a notícia boa que nós trazemos aqui é que, na última quinta-feira, nós estivemos em Brasília, numa grande reunião, participando lá com o doutor Guilherme, diretor de programas da Embepar, com o doutor Gentil Nogueira, secretário nacional de Energia, com o doutor André, coordenador do Programa Nacional Luz para Todos, e também com os representantes da ANEEL, onde pactuaram que a CEMIG assinou o convênio do Programa Luz para Todos. E aí eu queria trazer aqui
né, 2 correspondências breves, para tratar que, em breve, o presidente Lula estará em Minas Gerais, ao lado do ministro Alexandre Silveira, para relançar o programa politicamente, mas que o trabalho do dia a dia para efetivar aquelas ligações já está sendo feito. Da audiência pública, 4.000 pedidos de ligação já foram validados pela ANEEL, já foram validados pelo Ministério da Minas e Energia e também pela CEMIG. 1.000 ligações serão efetivadas nos próximos 60 dias. E aí eu leio aqui a correspondência da Embepar, né, do diretor de programas da Embepar, o senhor Miguel da Silva Marques, onde ele coloca a resposta aos nossos requerimentos aqui da comissão e, principalmente, as informações da CEMIG. Excelentíssimo senhor deputado Ricardo Campos, Comissão de Participação Popular. Assunto: retomada do programa Luz para Todos nas comunidades rurais no Estado de Minas Gerais. Senhor deputado, caros deputados da Comissão de Participação Popular, fazemos referência ao ofício número 299 de 2024 da Embepar, de 2 de setembro de 2024, do diretor de gestão de programas do governo da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, a Embepar, o senhor Miguel da Silva Marques, o qual encaminho o ofício Gabinete Ricardo Campos, Gabinete da Comissão de Participação Popular, de 30 de agosto, de autoria do deputado Ricardo Campos, acompanhado das notas taquigráficas da 6ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular, com as planilhas de unidades consumidoras que não possuem acesso ao serviço público de distribuição de energia no Estado de Minas Gerais. Os relatos aqui apresentados contabilizam 4.320 famílias ou conglomerados rurais que possuem as condicionantes de ser atendidas. Os documentos supracitados sinalizam que a demanda por acesso à energia elétrica no Estado de Minas Gerais é maior do que a identificada pela CEMIG na carta pré-EDC Presidência 035/2024, de 26 de agosto de 2024, onde a CEMIG pactua com o Ministério de Minas e Energia, né, o interesse da assinatura dos contratos, ora já apresentados. Desta forma, com vistas a agilizar a efetivação do programa Luz para Todos, para todas as demandas do Estado de Minas Gerais, e para que o Estado adote as providências necessárias para o atendimento de novas demandas por acesso à energia elétrica nesse Estado, solicitamos, por ofício desta entidade, número 233/2024, que a CEMIG avaliasse a documentação apresentada, informando ao Ministério de Minas e Energia se elas são enquadradas na proposta a ser apresentada e se nós poderemos já estabelecer as metas excepcionais. Em resposta, recebemos a carta VP, Vice-Presidência 039-CEI da CEMIG, de 24 de setembro de 2024, no qual a CEMIG informa: 1. Durante a análise das informações, verificou-se que 1.370 beneficiários já possuem condições imediatas de serem beneficiados. 2. Desses beneficiários, todas as ilhas da margem do Rio São Francisco, situado de Pirapora ao extremo do município de Montalvânia, serão atendidas com as ligações de energias, né, off-grid, ou seja, com placas solares, sendo um trabalho inicializado nos próximos 60 dias. 3. Vale destacar que são necessárias informações que permitam a localização dos atendimentos e dos beneficiários que vinculam CPF, nomes e coordenadas geográficas das propriedades, bem como a comprovação da titularidade ou da regularidade fundiária do cliente. Por fim, este Ministério, com vistas a auxiliar no processo da busca ativa de novos beneficiários no programa Luz para Todos, especialmente aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social, solicitamos as informações mais detalhadas sobre a população localizada que não possui acesso ao serviço público de distribuição de energias, tais como municípios, comunidades, tipo de atendimento, quantidade de unidades consumidoras e localização geográfica para a inclusão dessas demandas no planejamento da CEMIG. E aí eles nos informam aqui o recebimento das demandas
de Biaí, de Itacarambi, de Jaíba, de Japonvá, de Matias Cardoso, de Manga, de Montes Claros, de Pintópolis, de São Francisco, de Riachinho, de Arino, de São João da Ponte, de Taiobeiras, de Salinas, de Vargem Grande do Rio Pardo, de Berizal, de Pedra de Maria da Cruz, de Ibiracatu, de Varzelândia, de Serranópolis de Minas, de Uberlândia, de Tupaciguara, de Varjão de Minas, de Unaí, de João Pinheiro e, por fim, também de Ubaporanga. Então, eu trago aqui uma resposta, né, do Ministério da Minas e Energia, da Embepar, comunico aos nobres colegas, agradeço o empenho, a luta nessa busca da retomada do programa Luz para Todos, onde também estivemos, né, nessa última terça-feira com a superintendente do INCRA, Neila. Sim. Pode ficar tranquilo que aqui já vai ter, ó, Alvinópolis já está preparando os pedidos todos ali para a gente de ligação, extensão de rede, das comunidades, da Iabira, nós vamos estar aqui, todo mundo já somando, porque o resultado da audiência pública é visível. Agora, eu acho que nós vamos ter que fazer uma força-tarefa para a CEMIG cumprir dentro de 60 dias. Vai alegar a questão de chuva, vai alegar uma questão, então nós vamos ter que trabalhar nas férias. Eu vou te convidar para a gente ficar dezembro e janeiro no pé da CEMIG. Então, só para concluir a leitura aqui, deputado Leleco, justamente, então, esses materiais serão disponibilizados nas notas taquigráficas dessa reunião. Nós iremos compartilhar com todos os colegas da comissão essas informações, que o papel do parlamentar, o papel da Comissão de Participação Popular, é fazer com que o Estado, seja ele o município, seja ele o Estado, seja ele a União, efetue a política pública, principalmente para quem mais precisa. E aí o nosso papel de fiscalizar, de propor leis, de cobrar orçamento, ele se faz, né, efetivo quando nós temos essas respostas oficiais e, mais ainda, práticas. Como eu estava narrando, que já na terça-feira nós reunimos com o INCRA, para o INCRA já dar encaminhamento à ligação de 440, né, energias assentadas da reforma agrária. E é um trabalho que o nosso mandato tem pautado, ao lado do deputado federal Paulo Guedes, ao lado das nossas assessorias, e, por fim, precisava trazer aqui essas respostas para dar resposta ao cidadão mineiro que participou da audiência pública, às lideranças das diversas cidades que trouxeram suas demandas e que, no dia a dia, pautam o deputado Leleco, pautam o deputado doutor Jean Freire, pautam o deputado Marquinho e pauta aqui o deputado Ricardo Campos. Então, é uma conquista que eu queria compartilhar com os novos colegas, mas, como bem disse o deputado Leleco, ver para crer. Nós vamos trabalhar o tempo todo para que a CEMIG realmente cumpra o que ela, até que enfim, colocou no papel. Até que enfim, teve que ser desmentida, teve que queimar a cara e, mais ainda, né, assumir agora a condição de fazer. Não posso deixar também de agradecer, né, as pessoas que colaboraram. A equipe do Ministério da Minas e Energia, o doutor Gentil, secretário nacional de Energia, o André, coordenador do programa Luz para Todos, o doutor Miguel, né, diretor de programas da Embepar, a quem, inclusive, eu queria aqui aprovar nessa comissão um requerimento de votos de congratulações a eles pelo trabalho e empenho na execução dessa questão do programa Luz para Todos em Minas e também, né, aí dar-se, né, direito a ser congratulado ao doutor João Paulo Mena, diretor da CEMIG, que foi quem conduziu o diálogo para tentar convencer a CEMIG de assumir esse programa. Por fim, agradeço aos padres por ter tido paciência de ouvir o relatório e coloco em votação o requerimento aqui apresentado. Deputado. Em votação, os deputados que concordam, se encontram da maneira que estão. Aprovado. Passa a palavra agora para as suas considerações o deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado, deputado Ricardo, deputado Leleco. Agradecer também, não está aqui mais presente, o deputado Marquinho. Agradecer também pelo processo do PPAG, que encerrou essa semana, né? Toda essa comissão, todos os consultores, né, da comissão que rodaram o Estado conosco. Fomos em audiência em Caratinga, Itaubim, Itamarandiba, Montes Claros, Varginha e aqui em Belo Horizonte, um processo democrático onde podemos ouvir as pessoas a opinarem sobre o orçamento desse Estado.
Dali sairão com certeza propostas maravilhosas, propostas que há de empoderar o nosso povo, políticas públicas interessantes e projetos de leis, com certeza, sairão dali, vários requerimentos também ao governo do Estado, aos órgãos, tanto estaduais como federais. Gostaria, senhor presidente, de cumprimentar aqui a nossa companheira vereadora Custódia de Indaiabira e a Cida Rosário, liderança do Partido dos Trabalhadores. Gratidão por estar aqui presente. E cumprimentar aqui meus amigos, nosso prefeito eleito, Lindouro. Gratidão por estar aqui visitando a Assembleia, gratidão pela amizade. Claudinho, nosso vice-prefeito eleito, da nossa querida Alvinópolis, os dois. Wellington, presidente do Partido dos Trabalhadores, meu amigo, companheiro de tantas lutas. Dizer que, para mim, foi uma satisfação imensa, participar desse processo. Há 4 anos atrás, neste ano com vocês, eu costumo dizer aquilo que falamos nas reuniões, a relação de amizade ela é muito importante e quando a gente tem ela permeando os apoios políticos, são mais importantes ainda. Contem conosco, com o nosso mandato, com a nossa comissão. Não é por acaso que aqui tem 3 deputados do Partido dos Trabalhadores, o Marquinho, que saiu também do Partido dos Trabalhadores. Contem conosco aqui, em Brasília, atuando também de maneira institucional, dessa casa, dessa Assembleia. Minha solidariedade ao povo de Alvinópolis, pelo momento agora também, de chuva, que sofreu algumas questões lá. Estamos juntos na luta, tá? Aqui na Assembleia e lá, um pé aqui e um pé lá, sempre atuando. Parabéns pela eleição, tá? E que o nosso querido povo de Alvinópolis conquistem muita coisa boa para aquela cidade, para aquele povo que merece tanto. Grande abraço a vocês e espero depois para um café lá no gabinete. Se tiver queijo, né, Lindouro? Porque tem queijo, sempre queijo. Munheca de Samambaia tem que trazer queijo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, senhores.